Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso MacPod Talk Show. Eu sou o Dieguinho Cavalcante e vou estar aqui com você mais uma vez entrevistando uma pessoa excepcional que eu conheci há pouco tempo, mas parece que eu já conheço há um tempinho já. Com vocês, nossa convidada de hoje. Elza Soares. Thalita Almeida, Dieguinho. Thalita, é um prazer ter você aqui com a gente. Deixa eu dizer uma coisa. Antes de mais nada, quero que você diga o que você faz, quem você é, como é que você chegou aqui, né? Caramba, sexta-feira do Globo Repórter. Do que eu vivo, como me alimento, né? Isso. Eu sou Thalita Almeida, stand-up comedy, pernambucana. Tô aqui em Fortaleza, vim fazer uma temporada aqui, né? Com alguns compromissos com humor também. E também sou redatora de texto Massa. e roteirista em alguns. Severino, eu sou Severino, entendeu? Precisou. Porque o pessoal de agora, né? Talvez não entenda a piada, mas Severino, explicando, Severino era uma pessoa que era um porteiro e ele Ah. precisava fazer aliás, o que precisava fazer, Severino tinha. Galera disposição dos pra anos fazer. 2015 pra cá não sabe não. É verdade. O pessoal TikToker não entende muita piada, mas a gente tá explicando. Thalita, deixa eu dizer uma coisa. Eu conheci a Thalita através do humor, mas pro lado do cristão, né? Humor gospel, vamos dizer assim. Tu já começou no humor cristão ou tu primeiro foi pra esse lado do secular e depois veio pra o lado do cristão? Como é que funcionou isso aí? Como é que foi isso na tua vida? Então, primeiro assim, eu entendo que existem nichos de humor Sim, específicos, mas eu não rotulo o meu humor como cristão, porque eu prefiro o termo humor de censura livre. certo, Eu sou crente e eu Sim. vou ser crente aonde eu tiver, claro. né? E você não diz assim, fulano é um advogado cristão, é um médico cristão. Sim. O que é um advogado cristão? Um médico cristão. É um advogado que Qual a vai ler, diferença? O que é que ele vai ler o faz? Salmo 91 na hora Não. da defesa do cliente dele, tá ligado? O médico, na hora de cortar, passar a faca, vai. Ele vai ali orando, Pai Nosso, né? E Jesus partindo o pão. Exatamente, exatamente. E assim, eu sou crente onde eu tiver, Sim, mas eu gosto de falar que o meu humor é censura livre e, obviamente, pelo fato de eu ser crente, vão ter momentos no meu espetáculo, na minha apresentação, que vão ter piadas que vão alcançar aquele início. Sim. Até porque eu fui criada na igreja, sim, fui criança e adolescente, dei uma desviada, né? entendi. Para cumprir meio que o protocolo. Não cumpram, eu não recomendo. Deu errado, eu me ferrei. E eu comecei sim na igreja. Foi tudo uma cristocidência, né? Sim. Foi aquela coisa do... a gente precisa levantar recurso. Certo, E como é que a gente faz isso? A minha igreja estava num projeto de expansão. certo. E aí a gente estava batalhando para fazer a primeira implantação da Igreja do Amor fora de Pernambuco. Que era a Igreja do Amor em São Luís do Maranhão. Certo. E aí a gente estava numa reunião com os pastores e o pessoal da equipe do Criativo para ver quais as possíveis formas da gente levantar recurso Sim, para poder enviar a grana para a continuidade da obra em São Luís do Maranhão. entendi. E aí, eu já tinha feito uma pequena participação no culto de mulheres. Sim. Mas era, tipo assim, 10 minutos. Mas tipo assim, ainda não era humorista mesmo, era... Toda a vida eu fui gaiata. Ah, entendi. Mas Igual existe eu. uma diferença muito grande. Inclusive, Demais, a gente demais. quer dizer a você que acha que ser engraçado é a mesma coisa que fazer stand-up comedy. Não Nada tem a ver. nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. E aí, eu tinha essa consciência de que Sim. fazer stand-up
não é tão simples como as pessoas acham. Sim. Porque eu sempre gostei de teatro, eu sempre fui ligada às artes. E eu entendia que o stand-up era um monólogo onde você tem o desafio de segurar a plateia por pelo menos 50 minutos, 1 hora, sozinho, sem deixar a peteca cair. Isso é muito E o difícil. pior, porque dependendo do monólogo, você não precisa esperar a reação das pessoas, as risadas, né? Já no, quando você coloca o nome stand-up, aí você tem mais do que a A galera obrigação. já senta ali, aqui assim, ó, É, cadê? quero é Quero ver. rir. Quero é ver se eu vou achar graça, é verdade. Exatamente. E aí, aí a gente começou, né? Pode vender água, pode fazer isso e tal. Aí no meio desse boroçô de ideias, eu disse, e se a gente fizesse um stand-up solidário? Mas tá ligado quando você dá uma ideia, só pra não dizer que você não participou da reunião, Você deu a ideia na metade da frase, já desistiu, já tava já tá. arrependida. Aí eu disse... Eu sei como é isso aí. Aí eu disse, e se a gente fizesse stand-up solidário? Aí a pastora virou assim, vai filha! Aí eu reclinei Tem assim. mais volta não agora. Eu tava doida, onde é que eu tava com a cabeça? E aí, a galera, não, bora fazer e tal. Só que essa reunião foi no final de maio. Sim. Isso Aí foi eu qual disse, ano que tu falou? 2021. 2021. 2021. E aí, essa reunião foi no final de maio. E eu pensei comigo, né? Não, eu acho que vai rolar lá para outubro, Sim. que é o mês de aniversário da igreja. Então Sim. eu vou ter um tempo para me preparar psicologicamente, espiritualmente. Mas tu já tinha Tecnicamente. técnicas de stand-up, já tinha Nada. nada. Nada Rapaz, tu vezes foi muito nada. corajosa, viu? Corajosa. Nada vezes nada. O máximo que eu tinha feito, como eu te falei, Sim. foram 10 minutos. No, E não no, foi aquela coisa, tipo no assim. culto de mulheres. E no culto de mulheres também foi na tora, assim, porque a palavra ia ser sobre leveza, alegria. Sim, E a gente sempre pensava no elemento criativo pro culto. sim. E lá na reunião, o que pode fazer pra trazer ele criativo para esse culto? Uhum. Aí Gabi, minha amiga, deu a ideia de se a gente podia fazer uns 10, 15 minutos antes da palavra numa pegada stand-up comedy. Aí, beleza, quem é que vai fazer? Tal, então eu disse, engraçado, tu dá a ideia e eu que Ah, sou então quer dizer que a jogada no primeira vez que tu fez a ideia nem foi tua. fogo. Não, foi minha, não. Jogaram pra ti. É porque sempre sofre o mais gaiato mesmo. Exatamente. Porque a gente gosta de falar e o pessoal acha que a gente topa tudo, né? Bota pra Thalita, entendeu? Vai ter que fazer uma bomba nuclear, bota pra Thalita. Ela vai contar uma piada, ninguém sabe como, vai explodir uma bomba nuclear. E aí, eu tinha feito esse primeiro contato, Primeira né, apresentação. assim. Eu peguei algumas histórias. Enfim, eu sei que eu fiz. Certo. Esses 10 minutos. Foi uma resenha, assim, a galera amou. Porque eu peguei... O meu texto foi baseado em fatos reais. Que foi basicamente, assim, falando dos perrengues que a mulher passava, né? Legal. Aí, tipo assim, falando sobre mulher aprendendo a dirigir. Sim. Enfim, tá lá no meu Instagram esse texto. Esse vídeo. E aí quando foi em maio nessa reunião, eu disse, não, a gente poderia fazer o stand-up solidário e tal. Aí eu disse, vai ser em outubro, né? Que é o mês do aniversário da igreja, eu vou ter um tempo. A gente já tá praticamente em junho. Sim. Aí a pastora, veja a agenda aí. Que a pastora Thalita é assim, ela é do fazer, entendeu? Sim, entendi. Eu sou da teoria, pode ser que, quem sabe um dia. Não, ela Vamos vai. organizar. Vamos organizar. Aí ela fez assim. Veja aí na agenda, filho. Pastor Arthur, ei, bora lá, filhote. Aí eu, Onde que eu me meti, hein? quando a gente olhou na agenda, eles disseram, Júlio, bota aí. 9 de julho. Aí eu disse, gente, vê só. Deixa eu dizer a vocês. A gente tinha um mês para poder fazer uma campanha de divulgação para o nosso público Sim. interno, que
a campanha se chamava O Amor Faz. Hum, Era uma campanha que a igreja já estava organizando. certo, E dentro dessa campanha tinham ações diferentes, né? entendi. Pra gente levantar recursos. E aí o stand-up nasceu da campanha O Amor Faz. Só que a igreja nunca tinha tido um evento de stand-up antes. Certo. Então a gente tinha a missão de convencer as pessoas que valeria Sim, a pena sim. pagar para assistir alguém que nunca tinha feito aquilo antes. E fora que comédia, né? Era comédia dentro da igreja. Além disso, além de ter essa barreira, ainda tinha a questão de ser pago, né? Isso, exatamente. Mas assim, uma coisa que fomentou muito o que o evento se tornou Sim, foi, na verdade, a visão dos pastores, Arthur e Thalita. Eles sempre foram, como a gente diz, avant-garde, né? Assim, à frente do seu tempo. certo. E... Eu já ia perguntar o que é que significava. né? Aprendeu aquela coisa chique, né? Tá entendendo? Que valoriza, né? Uma palavra que eu aprendi já. Tá vendo? Toca aqui, nunca te dei nada. Não é não? E aí, eles abraçaram a ideia. Então, quando a liderança, eu acho que o rebanho ele é muito reflexo da liderança, Sim. né? Toda barreira que existe entre um rebanho e alguma novidade, ela vai ser quebrada ou fortalecida a depender da postura da liderança, né? Sim, sim, sim. Então, se o teu pastor, a tua igreja, por exemplo, não faz tatuagem, Certo. mas o teu pastor convida um preletor tatuado e diz assim, gente, é uma diferença teológica, nós somos família em Cristo, isso não descredibiliza o preletor, Claro. o rebanho automaticamente, ele pode até ter uma certa resistência, porque sempre tem, mas é uma função educativa dos pastores, né? Sim. E tem muito isso, né? Cara, Tem muito eu isso. acho legal porque, assim, primeiro, essa barreira de ser quebrada, de trazer o humor pra dentro da igreja, partiu dos pastores. Assim, na reunião com os pastores, eles simplesmente viram que seria interessante e eles Isso. tomaram pra si. Então, isso, de certa forma, te ajuda a ter mais respaldo, né? Porque quando você é de uma igreja que você Total. vai chegar pro pastor e vai dizer, ó, pastor, eu tô começando a fazer humor. E é Você- pra fazer dentro da igreja. Não tem ali Aham. o altar onde o pessoal prega, Ai, né? meu Eu queria Deus. subir lá. Agora, quando você chega aqui, os pastores apontam pra você e diz, tu faz? Bora! Eu acho que, mesmo assim, quando você subiu a primeira vez ali, olhou pro povo e ficou, meu Deus. Com E como foi a certeza. sensação essa primeira vez, quando tu subiu, que tu olhou pra aquele povo? Porque assim, quando a gente já tem uma história no humor, que a gente já subiu no palco várias vezes, quando a gente sobe, a gente ainda fica aqui apreensivo, nervoso, já passou o texto várias vezes. E quando você faz a primeira vez, que você não entende de nada, é a primeira vez, tudo é novo, tudo é. Como é que foi isso, essa sensação, esse frio na barriga? Como é que foi? Como é que tu conseguiu lidar com isso no início? Porque eu acho também que é mais no início ali, depois a pessoa parece que se sente mais à vontade e vai andando, vai indo, né? Foi olha, eu acho que basicamente quase tudo que eu fiz e ainda faço na vida é na tora. Naturalmente. É na cara e na coragem, como a gente diz, né? Deveria ser naturalmente, mas acaba sendo naturalmente, entendeu? Muito bom. Porque, como eu te falei, a gente estava no final de maio e a gente Sim, tinha um mês para poder fazer uma campanha de divulgação sim. e para eu criar um texto de um show completo. Então a gente tinha dois grandes desafios. O que eu tô Mas falando tu já era disso roteirista antes? nesse tempo? Eu era líder do teatro. Mas pelo menos uma ideia de como De escrever já roteiro, tinha, né? sim. Porque. O É, mínimo, né? Já tinha feito sim, algumas outras peças sim. e tal. Mas era totalmente oposto ao que eu ia fazer agora, Certo, sim, né? sim. E aí, nessa campanha de divulgação, a gente teve a ideia de todo momento dos avisos no culto, que aparece no telão, enfim, Sim.
a gente colocaria um personagem diferente fazendo essa chamada para o stand-up. Certo. E esses personagens foram, tipo assim, algo pensado para gerar identificação na galera. Sim, mas esses personagens, tu fazia todos ou Eu era... fazia todos. Caramba. Eu fazia todos. E aí, teve Radassa, que era uma criança, assim, bem Sim. típica, né? Teve um casal de idosos e tal, um casal de velho, que a gente chama, né? E a gente foi, tipo assim, para públicos específicos. Quando a gente sabia assim, ó, vai ter culto de homem, como é que a gente vai fazer a chamada no culto dos homens? Bora fazer personagem com camisas de time. Aí eu vim com camisa do esporte, náutico e Santa, tirando Entendi. onda um com o outro. Entendi. E por que eu tô falando nisso? Porque essa campanha de divulgação Certo. foi o que gerou o resultado. Na verdade, a mão de Deus Certo. que fez a gente. Mas Pensar a ideia que vocês tiveram foi que ajudou a superlotar, vamos dizer assim, é isso? Véi, a primeira apresentação deu mais de 1.000 pessoas. Caramba. A igreja abraçou a ideia, comprou a causa. E a minha estreia foi assim, mais Mas de 1.000 a igreja pessoas. já tinha isso de membro? Sim, a Igreja do Amor hoje tem mais de 10 mil membros. Espalhados assim, em Pernambuco Certo, e no Brasil, né? certo. E agora no mundo, com a expansão norte-americana. Mas em Pernambuco, a gente tem, eu acho que são 6 campos, se eu não estou enganada. Sim. E aí, o público de Pernambuco foi a galera que chegou. Tá Massa, ligado? Porque a gente tinha público pra isso. Rapaz, eu acho que eu tinha passado uns 3 dias no banheiro, viu? Tu é doido, né? 1.000 pessoas. Eu fui fazer uma breve apresentação no festival que teve aqui. Tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas. Rapaz, eu Sim. passei uma semana indo pro banheiro. Uma semana. Quase que tu... Rapaz, eu perdi Vai uns pra 5 glória. quilos, juro pra ti. Não, Deus Nervoso, muito nervoso. Acostumado a fazer pra 70, no máximo 100 pessoas. Aí eu olhei aquela multidão, quando o cara veio falar comigo, porque fui eu que me... Como é que eu posso dizer? Eu que falei pro cara o que eu fazia, então eu que me meti nessa também. Rapaz, só que tipo assim, eu achava que o cara não ia nem ligar, né? Porque a pessoa tava esperando a Gabriela Rocha. Foi no show da Gabriela Rocha. Eita, aham. 3.000 pessoas. Rapaz, acho que eu fiquei desidratado e perdi uns 5 quilos. Meu amigo, Deus é tão bom comigo. Eu perdi alguns... Veja, você tá vendo... Não a sei se minha você situação. perdeu, mas deu pra perder ainda? Deu pra perder o pouco que eu não tinha, tá ligado? Mas não cheguei a tanto, né? Até porque Sim. eu sabia que se eu perder 5 quilos eu já tava a um passo assim da eternidade. Mas aí a gente fez essa campanha e aí no dia, e assim, foi uma coisa tão divina, Diego, porque a gente só conseguiu fazer um único ensaio geral. Meu Deus. Na quinta-feira, um dia antes do evento. Mas teve só o stand-up ou tiveram outras coisas, outras apresentações? Não. Rolou um oba antes, né? Assim, porque como era a campanha da igreja e tal, Sim. tipo, teve um momento de descontração, Certo. tiveram alguns sorteios. Ah, enfim, legal. Tá ligado? Serginho tava lá puxando a galera e tal, deixou a galera lá em cima. Inclusive, Serginho, bom, né? te amo. Que Né? bom. Entregou a galera lá em cima. Muito assim, importante esse papel dele aí foi. Pois é, né? E aí, rolou essa... E quando eu vi que a igreja tava lotada, porque como tu falou, né? A galera tem a ideia de que fulano é o gaiato, logo fulano não sente medo, não fica nervoso, Não sente não vergonha. sente vergonha. Imagina a pessoa começar, imagina a tua primeira apresentação, ter uma igreja de um porte louco. daquele lotada. Tem condições não. E tu tendo feito um ensaio geral. Eu tô um ficando dia nervoso antes. agora aqui, que já passou, não sou nem eu. E aí, velho, quando eu vi a galera assim, tava lá atrás, né? A lágrima veio aqui assim. Eu não subo mais Aí não, não eu subo mais não. disse- Aí eu disse, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir.
Eu tava com a minha amiga, né? Elô tava comigo lá atrás. Aí a gente, enfim, orou e tal. Ainda fez uma chamada de vídeo com o pastor João, que é um gaiato lá da igreja também. Aí o gaiato rei vai abrindo o caminho pros gaiatos filhos, né? Vá do seu jeito e tal, faça, a gente tá aqui intercedendo. Que Enfim, doideira, essa viu? primeira apresentação. E assim, Que doideira. o que fez dessa apresentação? E o pior, que eu digo assim, que foi Deus, assim, de uma ponta a outra, Sim. é que eu tava com o ponto, né? Porque eu É, tinha combinado com é os aquele que tem meninos. o vídeo do supermercado? É aquele? É o Ah, primeiro. legal. Isso, Então depois no final eu 2021. vou colocar aqui no final pra vocês assistirem esse pedaço do que ela tá falando aí. Pois é, Cara. a gênese da minha carreira no humor. E aí, eu tava com o ponto, Sim, porque o pessoal da técnica tava com o roteiro, entendi. né? Porque todo mundo entendia que era o começo, que eu podia me dar um branco, que eu podia ficar nervosa. Aí quer dizer que eles estavam acompanhando aqui que A tu ia. intenção do ponto era me ajudar. Aham. Só que o lindo do Davi, eu vou falar o nome dele, porque, né? Ô, Davi! Davi, ele esqueceu de mutar o microfone. Então, quando ele não tava falando contigo, tava falando com as outras pessoas, o barulho eu no teu pé do estava, ouvido. eu passei o show Poxa inteiro vida. ouvindo a conversa dos meninos na técnica. E aí tira a atenção. Não, divinamente não tirou, Foi mesmo? foi Deus, porque assim, eu tava contando uma piada aqui e no meu ouvido tava, coloca a câmera ali, essa piada é muito boa, essa bicha é muito da onda, pô. E eu fiz. Pelo menos era uma motivação, porque você tava ouvindo ali. Tá ligado? Ó, Mas tá tinha dando coisa certo, tá da dando certo. Os técnica, meninos né? estão rindo lá dentro. Pega a câmera ali, fulano, pau. Abre aí agora nela, no rosto dela. E aí, quando terminou o show, né, eu disse, Davi, se você quer pra me ajudar, Não sei, a viu? minha vontade era fazer tu engolir esse ponto. Tá ligado? Ei, mas eu tô fazendo uma técnica agora quando eu vou, principalmente para as igrejas, fazer o solo, Sim. que é levar uma TV minha. Essa daqui, por exemplo, eu levo uma TV com um pendrive e coloco de retorno de palco para mim agora. Meu Deus, tá vendo como brasileiro? Olha, minha câmera, eu trouxe uma televisão. Eu levo, o pessoal acha esquisito, mas eu levo, boto ali no retorno ali no chão e tem lá toda a minha cola. Porque, assim, é legal o cara tá com o celular, mas o cara ficar olhando direto no celular, às vezes. Não. Assim, eu sou muito seguro do meu solo. Sim, do texto. Mas, às vezes, a gente esquece de uma Lógico, coisa ou outra. Você é ser humano. Coloca ali só os pontos principais, bota na TV Exatamente, desse tamanho. Tem que... Exatamente. A cabulesta, né? Pois é. Aí, Como é o nome do rapaz que botou o ponto em ti? Davi. Davi, da próxima vez bota só a TV no retorno pra ela. Davi. Tá vendo, ó? Ela vai assistir no E a retorno. gente é amigo, a gente tem intimidade, e assim, a escolhambação é alta. E lógico que eu não vou falar porque eu tô num, né, Sim, num sim. show de respeito, mas quem não merece, ele merece. E aí, o que tornou esse show muito especial e marcante Sim, foram vários fatores, né? Como eu te falei, assim, primeiro, ter esse impulso dos pastores Certo. dizerem assim, bora fazer, né? Segundo, 2021, a gente tava começando a botar a cabeça para fora era pandemia, da né? pandemia. Foi cruel, E as pessoas 2020, estavam 2020, 2021. muito fragilizadas. Muita gente que estava Esse- enlutado por alguém, muita gente que tinha perdido emprego. E nesse show o pessoal tava de máscara? Sim. O pessoal foi de máscara e Sim, tudo, né? sim, Ainda. sim. E aí, Aí é outra coisa difícil, desculpa, outra coisa difícil, né? Porque você não vê a risada do povo. mas assim, foi tão, assim, foi uma coisa tão divina, Sim, sabe? É como se tivesse pairado hoje de fora, assim, e depois que você viveu, né, o Sim. calor daquela emoção, você olha pra lá e diz assim, é como se tivesse descido, a menina não fala de uma nuvem de glória, né? sim. É como se o Espírito tivesse
pairado uma espírito nuvem de alegria, de alegria. sabe? Legal. Foi uma coisa, foi uma noite restauradora, Massa. sabe? E aí, Você percebe quando é diferente o negócio, né? e Você consegue assim, perceber, é verdade. e aí, esse fator, né, como eu te falei, assim, de ser um momento histórico para todo mundo, Sim. porque uma das coisas que eu mais ouvi depois do show foi: eu não lembro a última vez que eu ri desse jeito. Porque as pessoas estavam Vindo do fragilizadas. momento cruel. E eu, e eu também, né? Porque assim, em 2020 foi de longe o pior ano da minha vida. Sim. O pior, assim. Eu perdi 4 pessoas que eu amava muito, né? E uma delas só já valia por toda a vida, que foi minha avó. Sim. A minha avó faleceu de câncer. Sim. E foi tudo muito rápido, assim. Ela já vinha no tratamento, câncer de mama e tal, mas aí em dezembro apareceu um tumor aqui na região da clavícula Uhum. e a gente fez a biópsia e disse que não valia mais a pena. O resultado da biópsia foi que o tumor era invasivo e tal. E até então a gente tinha que o tumor era aqui. Certo. Quando foi no final de janeiro, sei lá, segunda quinzena de fevereiro, minha avó começou a sentir umas dores, como se fosse de cólica menstrual. Uhum. E aí eu comecei a socorrer minha avó com sangramento. Sim. Isso piorou Você muito. morava com ela? Sim. Sim, nos 3 últimos anos que antecederam a morte dela, a Você gente, morava. e eu sempre fui. Minha avó foi, tipo assim, vó e mãe, né? Certo. Entendi. Assim, ela foi essa parceira de manhã na minha criação. Entendi. Então, a minha avó, pra mim, assim, era, na verdade, vó, mãe e pai. Porque eu tive meu pai na minha criação também. Sim. Mas minha avó era aquela pessoa que riscava a faca no chão e dizia assim, mexer com a minha neta, tá Sei ligado? como é. Então, foi tudo muito rápido. Eu comecei a socorrer minha avó com dor e sangrando. Na segunda quinzena de fevereiro, na primeira semana de março, minha avó morreu. Liguei. E assim, a minha avó morreu numa semana e na semana seguinte foi decretado o lockdown. Sim. Então, eu vivi o pior momento da minha vida, no pior momento da humanidade. Porque a Verdade. gente não podia viver o luto, tipo assim, com a galera. Isso, aí você não podia estar com pessoas próximas pra te dar aquele abraço, aquele. Então, assim, eu não perdi só minha avó, eu perdi minha prima, né? Minha prima morreu com 19 De anos de Covid? idade. Não, minha prima, ela tinha com 13 anos descobriu uma síndrome rara Entendi. que gerava um tipo de hidrocefalia nela. Ela começou a reter líquido na caixa craniana. E, enfim, minha tia passou 6 anos com ela numa luta de internamento, cirurgia e tal. Entendi. E em 2020, minha prima também morreu. Enfim, uma pessoa que eu amava muito também, Lila, faleceu também. Essa menina tomou conta da gente quando a gente era criança, Sim. de mim e das minhas irmãs. E para fechar, meu avô de consideração, que era uma pessoa que eu amava muito, também morreu no final de 2000. Então, assim, 2020 para mim foi catastrófico, Sim. sabe? Foi um ano avassalador. Sim. E em 2021, ter conseguido fazer aquilo não foi nada mais assim do que a graça de Deus. Sim, Dizer acredito. assim, não Acredito. tinha como, eu não tinha da minha própria força assim uma piada para contar, Acredito. porque eu tava muito mal. E na verdade eu já tava no processo de depressão, né? Entendi. E foi se agravando. E me diga uma coisa, Thalita. Esse show que foi depois de tudo isso que você passou, você já estava, como você falou, já estava no início ali da questão da depressão. O que foi que mais te ajudou a você se reerguer
Lógico que tudo a gente tem Deus com a gente, mas eu digo assim, o que foi aquele braço forte que te fez te levantar e começar a usar o humor a teu favor, a reverter a situação? Qual foi o ponto principal, assim, vamos dizer assim? Na verdade, eu ainda tô nesse caminho, né? Sim, Eu ainda tô em tratamento e certo. tal, acompanhamento psicológico e tal, psiquiátrico também, É né? um processo, É um né? processo, Processo. né? E aí, é tudo muito confuso a princípio, Diego, porque a depressão, ela vai fazendo a gente não ter gosto de fato pela vida, né? Sim, sim. E assim, é como se nada mais conseguisse mover ou comover você Certo. a continuar, Sim. entendeu? E eu acho que o grande ponto de reação, e eu ainda estou me agarrando e me consolidando e Sim, descobrindo ele, é primeiro entender que Deus investiu em mim, sim, sabe? E dizer assim, lembrar o meu coração, né? Lembrar o meu coração e a minha mente de que eu poderia de fato já ter morrido, sim, mas a mão de Deus, ela tem nos sustentado, porque todo mundo que saiu de 2020 pode se considerar um sobrevivente, sim, sim. né? A gente entrou pra É, história. A gente vai poder contar aos nossos filhos e com netos que a gente certeza. sobreviveu à pandemia, Eu, né? eu acho que, no geral, já afetou muita gente ter passado por isso. Sim, Mesmo não tendo perdendo ninguém exatamente. próximo ou alguma dificuldade, passar por aquilo ali foi muito forte Foi uma e sequela muito, mundial. muito, muito forte, muito, assim, um prejuízo gigantesco para a Sim, humanidade. exato. E aí você ainda ter essa questão de passar por tudo, eu acredito que assim, o baque tenha sido muito forte. Mas o que você está falando sobre Deus ter investido em você, isso é interessante porque a gente consegue mostrar para as pessoas que sempre vai ter, que essa opção sempre vai existir. Essa opção que Deus investiu em você, Deus investiu em mim, Deus investiu no outro. Essa opção a gente sempre vai ter. Mas que isso não quer dizer que a gente não deva procurar ajuda, né? Claro, que é claro. que é o que você acabou de dizer pra gente, que ainda tá no processo de Sim, tratamento e que eu posso dizer que você tá indo muito bem, viu? Porque o show dela é muito massa e no final ela dá uma palavra sobre depressão, galera, muito, muito bom. Se você não conhece, se você não segue ainda a Thalita, eu vou pedir para ela deixar as redes sociais dela, ela vai contar ainda mais um pouco sobre a história dela aqui, a gente tá só na metade, mas eu quero dizer para você que Deus usa essa menina de uma forma assim tremenda. E você que ainda não segue ela, vai ter a oportunidade de seguir e acompanhar o dia a dia dela também nos stories. Também ver os vídeos que ela anda fazendo, que ela faz de humor e outros trabalhos que ela faz. Então, Thalita, diz pra gente aí qual é a tua rede social, o teu Instagram principalmente, pra galera seguir e te chama no acompanhar. arroba. Chama Vai. no arroba. Então, o Instagram tá, eu vou explicar, eu vou soletrar, porque meu nome ele é bem suburbano, né? Manhã é bem. é, Ela foi bem criativa, Sim. né? E aí você coloca lá, Thalita, Thalita, Thalita Almeida G. Pronto. Thalita Almeida G. Chama lá no Instagram e a gente vai rir juntos, né? Vai estar passando aí embaixo o Instagram dela para vocês seguirem e muito importante para vocês verem como é que Deus faz as coisas. E aí, Thalita, para a gente continuar com essa sua história que inclusive é muito interessante de se ouvir porque a gente vê onde você está hoje, entendeu? E a gente vê essa superação, essas coisas. E, e aí eu te pergunto, o humor te ajudou nisso? Total, total.
além como eu te falei, né, dessa consciência de que Deus está investindo em mim, associado ao apoio e ao tratamento, Sim, existe uma resistência muito grande das pessoas ainda, né? A psicólogo, psiquiatra e a intervenção sim, da medicação. verdade. Inclusive, Diego, não sei se você sabe, mas Chico Anísio, ele que é simplesmente o maior de todos os tempos, Sim. para mim, né? De todos os tempos, de todas as eras e de todo o mundo, assim, Chico Anísio, ele tinha depressão. Sim. E ele conta em uma entrevista que se não fosse a ajuda psicológica do Profissional, profissional. profissional, psicólogo, psiquiatra e da intervenção da medicação, ele disse: eu não conseguiria fazer. Acho que pelo menos 70% do meu repertório não teria Isso é nascido, uma não coisa teria. inexplicável, né? Entende? Inexplicável. Exatamente. E aí, além dessa consciência, é ir enxergando que quando eu me disponho a ser um instrumento de cura para outra pessoa, eu vou sendo curada também. Tá ligado? Quando você vê assim, meu Deus, eu não tava com a menor vontade de fazer essa apresentação hoje. Aí tu vai e Sim. faz. Aí tu vê alguém, como eu já ouvi tantos testemunhos, Diego. Porque eu tô no meu terceiro solo, né? Sim. Como eu te falei, 2021 foi esse primeiro. Sim. 2022 eu apresentei o Casos de Família, É legal. lá na igreja também. E agora em 2023 eu tô com o Dura na Queda, né? E Tem a ver com esse título tem a ver com esse processo? total, total. Dura na Queda é exatamente essa ideia de você ser golpeado Sim. e talvez até você fique ali no tatame por um tempo, né? Mas você levanta de novo e vai de novo. E quando você não quer levantar, tem uma plateia ali Massa. e tem um técnico, que é, pra mim é o Espírito Santo, né? Sim. Que diz assim: levante, que eu vou jogar uma água Incentiva, na né? sua cara e você vai pra luta de novo. Show. E ouvir as pessoas testemunharem do que Deus tem feito nelas através da alegria, que é um fruto do Espírito. Sim. Tá lá em Gálatas 5:22. Se você não leu, vai ler. Né? Em São Luís do Maranhão eu tive uma experiência. Eu vou contar só uma das, né? Tá. Em São Luís, quando eu fui apresentar o Casos de Família lá, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, né? Quando eu percebo que o ambiente me permite, Sim. eu sempre faço uma ministração, falo algo de Deus no final da apresentação, Certo. como você viu no Dura na Queda. Certo. E no caso de família, obviamente eu tocava em relações Sim, familiares, sim. né? E aí, no outro dia da apresentação, um dia após a apresentação, eu tava com os pastores almoçando lá e tal. E aí o pastor recebeu um áudio de uma ovelha da igreja. Sim. E aí esse rapaz disse que levou o irmão dele no stand-up. E esse irmão dele não era crente. E estava sem falar com o pai dele há muitos anos. E a mãe dele, né, assim, se angustiava porque eles já tinham feito de tudo que você possa imaginar para tentar essa reconciliação, essa reaproximação entre pai e filho. E nada tinha tido sucesso. Sim. E na noite do stand-up, quando eu terminei a apresentação, quando eu fechei a tampa do humor e comecei a parte da palavra de Deus, da Sim. ministração, Deus começou a me direcionar a falar algumas coisas específicas e esse rapaz estava na hora e ouviu. E ele disse assim: quando meu irmão saiu de lá, pastor,
Ele olhou pra mim e disse, bora lá em casa que eu quero falar com meu pai. Doideira, viu? Então, é, hater tem, crítica tem, Com certeza. mas é esse tipo de coisa que você consegue dizer assim, eita Deus. Tô indo no caminho, né? Tô indo. É interessante porque eu até costumo falar isso também, porque eu também passei por algumas dificuldades na vida e com certeza vai ser a sua situação. Que quando a gente passa no momento a gente não entende, mas quando a gente chega se deparar com uma situação dessa, a gente entende. Ah, agora eu entendi. Uhum, Tudo tem é um processo para um propósito, né? sim, Eu gosto de dizer assim, é um processo para um propósito. A gente passa por muita coisa para a gente se fortalecer e para a gente ajudar outras pessoas. Como você falou, sendo curada para curar. isso. E isso é forte porque a gente está ajudando as pessoas a entender que elas também um dia vão ser curadas para ajudar a curar outras pessoas. Exato. Entendeu? Cara, isso é muito doideira, mano. Isso é muito doideira, porque você tira forças de onde você não tem, e lógico que é de Deus essa força que vem, Sim. para ajudar as pessoas, e isso significa que você não tá pensando só em você não pensa só em si, você pensa. Isso envolve muita coisa, isso envolve amor, isso envolve irmandade, coração voltado para Deus. Muito, muito massa essa sua história e essas histórias que você tá contando só faz a gente mais e mais querer ouvir mais coisas suas e querer te conhecer mais, porque são coisas que a gente percebe, cara, que teve um porquê e que hoje você é muito madura para entender esse processo, entendeu? Sim. E eu tô achando a conversa muito massa e eu vou te dizer, eu acredito que eu te conheci quando, hein? Tem Acho o que show do Matson, não foi? foi no show. Pessoalmente, né? Pronto. Eu Pessoalmente foi no acredito show que do essa é Márcio. pra galera que tá em casa, eu acredito que essa é a primeira conversa que a gente teve assim, mais profunda pra eu conhecer mais a Thalita, assim, a gente trocou umas ideias, conversou, brincou, riu bastante aqui, mas a primeira conversa assim bem mais profunda assim nessa ideia. E eu tô achando muito massa, Thalita. E continue fazendo isso porque, minha filha, o inferno chega treme, viu? E não é brinquedo, não. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Essa experiência, eu já ia te perguntar sobre uma experiência, sobre o que aconteceu você num stand-up, numa coisa. Essa experiência, antes disso, antes de você ter essa experiência com esse cara te ligando e tal, tu já pensava em parar ou não? Ou sempre teve aquela força, aquele ânimo pra prosseguir no humor? Tô falando no humor em si. Então, Diego, como eu te falei, né? Eu, na verdade, comecei a levar o humor a A sério. sério agora. Sim. Porque tudo começou, como eu acabei de falar, De uma forma no bem. modelo Severino, tem que levantar dinheiro pra igreja. Como é que a gente faz? Bora fazer um negócio que a gente nunca fez antes. Essa foi a tua primeira experiência, o rapaz que ligou pro pastor falando assim que Não, te fez. eu já tinha ouvido testemunhos fortes antes. Que Já tinha massa, viu? ouvido em outras apresentações. Quando o pessoal não vem até você, né? O E pessoal aí você manda vê que no não, direct. que não é só sobre você, né? Não é só. Sim. Que doideira. Agora, uma coisa que é importante destacar é que eu também precisei entender o meu tempo de, de dizer assim, olha, eu não sou para Deus somente o que eu faço. Se eu Sim. não puder fazer, se eu precisar de um tempo Daquela segurada, daquela. para ser tratada de Sim. forma mais profunda, é como um soldado numa guerra, né? Tem arranhões e arranhões. Sim. Tem aquele arranhão que me permite colocar E um continuar. curativo ali, continuar, mas tem aquele arranhão que se eu não parar, eu Derruba mesmo. morro, né? É, verdade. Entendeu? E isso precisa ser lembrado, Sim. né? E quando tu falou se eu já tinha pensado em parar,
Na verdade, acho que a minha luta não era pensar em parar, era pensar em continuar, entendeu? Porque, como eu te falei, eu não encarava o humor como a minha vocação. Eu dizia assim, caramba, eu nasci pra isso, Sim. entende? Como eu falei, eu sou, ainda trabalho com redação de texto, né, e tal. Mas o humor, o stand-up era tipo assim, ano que vem vai ter outra campanha na igreja, Aí eu aí eu faço de novo. faço de novo. Entendi. Só que em 2021, quando eu fiz essa primeira apresentação, lá na igreja, outras igrejas viram, Massa. e aí foi quando começou, né? Na verdade, eu fui meio que empurrada. Eu comecei a olhar para isso como uma ferramenta e dizer assim, eu quero fazer igreja, eu quero fazer teatro, eu quero ir pra galera do secular, para que eles entendam. Eu tive uma experiência no Maria Bonita que foi bem legal, assim. Massa. A gente tava no camarim, aí algumas meninas disseram assim, não, pensei que você Thalita é crente. Aí outras disseram assim, oxe, tu é crente? Legal desse jeito? Aí eu disse, pois é, galera, eu sei que tem muito crente chato, isso aí eu concordo com Inclusive a vocês. maioria. Pois é. Inclusive a maioria. Mas tem muito crente, gente boa também, tá? Não sei o quê. E assim, é uma forma de você. Porque existem muitas formas de você evangelizar Sim. e resplandecer Jesus, né? E às vezes a gente fica bitolado só em uma, né? E a gente perde aí, Com certeza. Verdade. entendeu? Mas assim, agora, depois de tudo, depois da proporção que vem tomando, sabe? Como eu te falei, outras igrejas, um que pra mim era uma brincadeira, daqui a pouco eu tava em Brasília apresentando numa Assembleia de Deus. Véi, tu tem Legal, noção viu? do que é pra mim, assim, até hoje, se tu me perguntar qual foi o maior feito pra tu, assim, Thalita, pra mim, o maior feito foi Sim. apresentar numa Assembleia de Deus. Porque assim, eu fui criada na Assembleia de Deus e a gente sabe, eu tenho um carinho Sim. muito grande pela Assembleia, mas a gente sabe que não é perfil de uma Assembleia de Deus Não. abrir a porta com um stand-up De comedy. Tá ligado? E eu simplesmente tava lá em Brasília, no acampamento de jovens, numa Assembleia de Deus. Doideira. Tá ligado? Aí assim, eu tinha uma resistência. Eu acho que eu não. Essa questão do pensar em parar. Pra mim não era pensar em parar, como eu te falei, a minha grande dificuldade era pensar em Continuar, né? porque eu sempre tive uma resistência muito grande à exposição. Entendi. Por mais que eu seja gaiata, eu faço amizade na fila da padaria, na fila da lotérica, mas ser uma pessoa pública, e isso é o que a maioria das pessoas não consegue enxergar, o ônus, né? Sim, sim. As pessoas, mas a fama vai trazer muita coisa boa, vai trazer dinheiro, vai trazer... E eu não tô me colocando como uma pessoa famosa aqui. Mas todo mundo que trabalha com arte sabe que Sim, está assumindo a possibilidade de um dia alcançar muitas outras pessoas. Sim. Só que, pra mim, eu olhava muito mais pro ônus, pra parte ruim da coisa, do tipo... Entendi. Ser uma pessoa pública, principalmente nos dias de hoje, é extremamente perigoso na era do cancelamento. Verdade. Sabe? E não é por medo de dizer assim, eu vou falar o que as pessoas querem ouvir. É porque as pessoas, elas estão gradativamente perdendo a humanidade, a capacidade. Sim. Porque o que é que torna alguém humano? É a capacidade do diálogo. Sim, claro. Por que um leão briga com o outro pela presa? Porque eles não sabem conversar e dizer, eu vou pegar outra. E a gente está, em um certo modo, se tornando animalesco, no sentido de perder a capacidade de dialogar com aquilo que é diferente. Verdade. E a internet é essa grande arena, esse coliseu romano. Verdade. Né? Onde terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Então eu dizia assim, eu não quero, tá ligado? Só que eu disse à galera,
eu não abracei o Mo, eu fui abraçada por ele. Eu, como ele é maior que eu, ele é maior, com certeza Legal. pesa mais do que eu, ele me abraçou e me deu um mata-leão, você vai ficar aqui. Aí eu, então tá, beleza, eu fico. Legal. Então quer dizer que tu já foi pra Brasília, São Luís, Salvador, Salvador, é. São Luís, Fortaleza, né? Fez Fortaleza, agora. isso, isso. E mais? Tem mais? Não, agora projeções, né? Sim. Eu vou estar na Bahia de novo em agosto. Bahia. Massa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui agora. Nesses teus shows, nessa tua rotina de shows, teve alguma situação engraçada assim, ou de perrengue que tu passou? Tipo assim, eu já fui fazer um show aqui numa cidade metropolitana aqui, que o pessoal me chamou pra fazer um show era um jantar. Só que Sim. quando eu cheguei lá, o pessoal fez o jantar no meio da rua. Tipo assim, na calçada. Tinha muita gente, mas na calçada. Sim. E assim, na calçada da igreja, e do lado tinha uma boate, do outro lado tinha um posto de gasolina com um paredão de som. E eles colocaram pra mim uma ciclotron, como é que eu posso dizer, uma caixa Uma caixa. Sim. multiuso, com um microfonezinho que ficava falhando. E eu ficava pegando aqui o cabo e enrolando pra tentar falar. Só que ninguém me entendia, porque era muito barulho, muita gente andando. Eu já tava aperreado. Pra terminar de completar a situação, veio um bêbado e sentou na primeira cadeira, assim, na minha frente. Aí eu começava a falar, ele falava, é desse jeito mesmo, não sei o quê. E ninguém entendia nada. Eu juro pra ti, com 20 minutos eu parei. Eu disse, não dá mais não. Eu Não tem parei, condições. chamei o pastor, aí parei, aí dei uma palavra lá, e foi quando eu dei uma palavra. Aí como eu toco, peguei o violão, toquei uma música e tchau. Até hoje eu tô querendo entender o que foi que aconteceu ali. Parecia o trânsito da Índia, Não, né? loucura. Ninguém E fora sabe. que também tinha carro passando na Sim. calçada, na rua. E aí, aí a pergunta é, tu já passou por alguma coisa dessa? Ou algum perrengue desse? Ou alguém na plateia que foi falar, sei lá, alguma coisa assim? Não, eu passei por um perrengue. Não foi caótico como esse aí. O meu foi mais pro lado depressivo da coisa. Eu cheguei na igreja e como a arte do stand-up comedy, ela ainda é nova, é recente, o stand-up comedy é recente, É. né? Principalmente aqui no Nordeste, né? Nordeste, Nordeste. isso. E aí, quando você vai fazer um evento em igreja, Sim. a galera ainda tem muito aquela coisa do culto, Sim. né? E aí eu fui fazendo igreja, e aí eu esqueci de avisar o pessoal que tava fazendo louvor pra colocar E música animada. Eu digo, gente, bota música animada, bota, né? Sei lá, dando um Cassiane aí, 500 graus de pôr fogo sem poder, deixa o tá povo ligado? elétrico, né? Deixa o povo Acordado. elétrico. E aí a galera foi, né, com a mentalidade, tipo assim, de culto e tal. Meu Deus. Aí a galera colocou, tem uma sequência worship, Meu Deus. que quando eu entrei, assim, já tinha resistência de ser uma coisa nova. No altar da igreja. No Ei, altar da igreja, porque eu falo, contar merda no altar pra muita gente é tu blasfêmia, é né? louco. E aí, Entrou o povo quando chorando. eu entrei, velho, a galera tava assim, com uma cara inchada de chorar. Meu Deus. Tá ligado? Eu acho que o cara tava descendo Meu ainda. Deus. Entendeu? E eu digo, meu Deus do céu. Como é que faz? Eu digo, meu Deus do céu. Estava constrangedor falar um pio. Tá ligado quando a mãe diz assim, se alguém der um pio, Sei como é. avalie contar uma piada pra aquele povo rir Meu ali. Deus. Tá ligado? Meu... Aí assim, eu tive um trabalho gigante pra puxar o povo de uma emoção, de um extremo emocional pro outro. Caramba. Né? Muita loucura, viu? Aí, Então, ó, vou. Agora um recado, ó. Cadê Ingrid? Essa câmera aqui. Ó, pra você que vai convidar um stand-up pra sua igreja, né? Ah, um culto de jovens, massa, a gente aqui, ó, tá de braços abertos pra ir pra sua igreja. Mas não esqueça de pedir, se a gente esquecer, né? Porque a gente nunca esquece. Depois disso, ninguém esquece mais não. não é doido. Mas se você quer nos ajudar bastante, põe o pessoal pra tocar música de celebração, aquelas músicas que deixam o pessoal
como é que chama? Serelepe. Serelepe, né? Pulando mesmo, que nem amor de pipoca. Mas não Deus. bote o pessoal pra chorar, não, pelo amor de Deus. Pelo amor Que- de Como é que a Deus, gente vai velho. fazer nessa situação de tirar um cara que tá chorando? Ai, o povo acha que tudo é pecado. Meu Deus do céu. Não acabou tudo. Agora, se você realmente tiver algo contra a nossa pessoa e você vai receber a gente na sua igreja, a sua oportunidade de se vingar é essa. Tá? É, porque isso aí quebra as pernas do moído. Quebra mesmo, quebra mesmo. Mas, assim, comigo, graças a Deus, eu consegui. Todas as vezes que eu fui fazer, eu consegui pedir o pessoal. Eu lembrei de conseguir de pedir o pessoal pra cantar a música pra cima. Mas já aconteceu também de uma pessoa que, tipo assim, sempre tem alguém que vai te chamar, né? Que vai ser o apresentador. Sim. Mas já teve apresentador que não sabe, que, tipo assim, nunca fez humor na vida, mas como era um show de stand-up, ele na hora de me apresentar quis fazer piada. Sem Eita, saber, só que ele achando que ia ajudar. piorou a situação. E o pior é que eu entrei com uma pena do cara tão grande que o cara tentou contar piada, ninguém riu. Eu disse assim, ei, mas tu deixa o pessoal lá em cima, tu fala, diz quando chamar o meu nome, pede pro pessoal gritar, pro pessoal pular, se animar e bater palmo, qualquer coisa. Só que ele achou que ia ajudar contando uma piada, ninguém riu. Ladeira abaixo. Aí eu acho que o pessoal ficou assim, o cara que vai entrar é nesse nível aí, é? Porque se for desse jeito aí, eu vou me embora. É, Meu Deus do céu. é engraçado. velho. Como tudo é novo, né? Tudo Então as pessoas novo. não entendem Tudo isso, né? novo. Aí, Thalita, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tá perto do final, infelizmente. Ah, Estamos perto do final. Já passamos dos 50 minutos, foi isso, Ingrid? Já passamos dos 50 minutos. Já tá com 1 hora. Eita, meu Eita, Deus. meu Deus. É Nem conversadeira. Cara, A bicha é não conversadeira. parece não, viu? Parece Pai, já não. passou 1 hora. Já tem umas 2 horas que a gente tá aqui, porque a gente conversou foi muito antes. Foi. E eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Tem alguma curiosidade, alguma coisa que tu faz que ninguém vai imaginar que tu faça isso? Tipo assim, eu, sei lá, eu toco guitarra, eu toco bateria na igreja, eu canto, alguma coisa. Tem alguma curiosidade dessa? Tem uma curiosidade a meu respeito. Eu tenho curso de instrutor de trânsito. E eu dou aula, assim, dava, né? Legal. Mas, eu dava aula para mulheres habilitadas. O meu Aquele foco pessoal que era- tinha medo de o foco era dirigir. mais mulheres. Olha aí, que interessante. E na verdade eu ainda ajudo algumas amigas, assim, a galera vai tirar carteira e tá com medo de fazer a prova. Pronto, tem uma amiga minha da faculdade que tentou Uhum. 4 vezes no Detran. Meu Deus. Aí eu disse, não, vamos fazer uma oração, bora fazer uma vigília, uma campanha de libertação aqui e vamos treinar. Aí a gente foi, treinou, ela passou. Aí Sim. outra amiga também, 3 vezes no Detran, não conseguiu passar. Meu Deus. Aí eu, bora lá, vamos treinar. Eu tenho uma paixão por carro, assim. Que legal, rapaz. Isso sim é uma curiosidade, Uma viu? curiosidade, Rapaz. pois é. Né? Que doideira. Eu Mas tirando tu coelho chegou da a ser. cartola. A trabalhar em autoescola, essas coisas assim. Eu fiz o estágio, né? Porque no curso, o curso durava 3 meses e aí eu posso dar aula teórica ou prática. Em teórica também. Porque o Interessante. curso de instrutor de trânsito habilita você para a teoria Oh. ou a prática, né? E aí, uma coisa que pouca gente sabe, assim. Legal, viu? Do nada, né? Do nada. Que pessoa aleatória, é né? muito. Né? Aleatória. Trabalha com redação de texto, faz Não é? stand-up, né? É igual o outro rapaz aqui, eu conversando com ele, pregador e tal, não sei o quê. Formado em saxofone. Eu, vixi. Do nada. Do nada. Do nada, pois é. O mercado de trabalho tá fazendo a gente ter esse leque aí. Muito doideira. Conversa muito boa da gente aqui Massa, e Deus. vou te dizer, se a gente pudesse, a gente ia passar mais tempo aqui. Pois é. Mas infelizmente a gente vai ter que acabar. Eu quero que você, Thalita, fale suas redes sociais. Eu sei que você já falou, mas se tiver YouTube, TikTok, qualquer coisa aí, Aham. você fala pro pessoal e se tiver... Eu não vou dizer a agenda aqui porque com certeza muita gente vai assistir depois, então não adianta. Mas alguma coisa que você acha importante e se quiser dar uma palavra, deixar uma mensagem
qualquer coisa, é nessa câmera aqui, por gentileza. Esse é o seu momento, né, Diego? Vai de com força. Esse é o meu momento. Então, minhas redes sociais, como eu já falei, né? O meu Instagram, Thalita Almeida G, como eu falei anteriormente. E nossa amiga Ingrid, maravilhosa, produtora, esposa, auxiliadora, mulher virtuosa, vai colocar aqui, né? O que eu queria dizer é que nunca subestime o poder de Deus em você. Você pode até subestimar a si mesmo, porque a gente realmente é fraco, né? A gente, da nossa capacidade, a gente não tem condições de fazer absolutamente nada. E a evidência disso é quando Deus ele orienta o povo em uma das batalhas, ele fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Ele não diz assim, diga ao fraco que ele é forte. Deus ele convida a gente a confiar na força dele. E por mais que a direção ou o convite que você receba da parte de Deus para fazer algo pareça loucura para você, não hesite. O medo faz parte. O pensamento do que se pode pensar ou falar ao seu respeito também faz parte. Mas ele não pode ser maior do que o convite e a vontade de Deus para a sua vida. Porque uma coisa que eu não falei, que é importante falar, que muitas pessoas têm curiosidade, é a respeito da minha voz, se é um personagem. Sim. E eu não é um personagem. Eu nasci sem o céu da boca. É uma má formação de feto chamada fenda palatina, é uma fenda no palato. E eu fiz uma cirurgia com 4 anos de idade. Eu tive uma hemorragia muito séria, quase morro. E a minha voz é nasal. E eu ainda preciso fazer uma segunda cirurgia para poder chegar numa reabilitação completa da minha voz. Mas Deus não esperou a minha voz estar completamente reabilitada para me convidar a falar. Porque eu poderia dizer, Deus me use em qualquer outra área da vida, mas que eu não precise falar, porque eu já passei muita situação de constrangimento, sofri muito bullying na infância e na adolescência por conta da voz. E o que Deus me chamou para fazer envolve diretamente falar a minha voz. Doideira, então, eu teria o argumento perfeito para dizer, eu não vou. Eu não sei qual é o argumento perfeito que você tem hoje, mas eu quero encorajar você a deixar ele para trás e a se render àquilo que o Senhor convida você a fazer. E também não fique nessa paranoia de, o que é que eu vou fazer? Em todo o processo, em toda a caminhada com Cristo, até você chegar na eternidade, ou até Jesus voltar e arrebatar a igreja, você vai ter a oportunidade de servir a Ele e de manifestar a glória dEle. Então, nem fique preso a eu preciso ser algo muito grande ou fazer algo muito grande. E também não fique preso a eu não vou porque eu sou pequeno demais. Não caia no extremo nem no outro. O que eu queria deixar para vocês hoje era isso. Massa, Thalita, muito obrigado por você ter vindo. Aceito o convite, né? Eu agradeço, meu E amigo. espero que a gente tenha outras oportunidades de se ver, de conversar, de trocar aquelas risadas. Com certeza. E você que ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. De repente você parou aqui, não sei como, mas se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Curte, comenta, aciona o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque é muito... Ó, a gente tá chegando a quase 1000 inscritos já aqui, já tem Olha 800... aí, 807, gente. vamos lá fortalecer 800, aí, galera. bora ajudar nós. Então, eu quero pedir a você, compartilha esse vídeo e pede pro povo se inscrever nesse canal, em nome de Jesus. E outra coisa, se você tá assistindo até aqui, por favor, comenta... Você tá até aqui agora, até o final, comenta assim,
Picolé de castanha aqui embaixo. Pode comentar. Picolé de castanha. Só pra eu saber que você assistiu até o final. Do nada, Diego mete um picolé de castanha aqui, velho. Engraçado é que Ingrid tá grávida e ele que tem um desejo aleatório, né, Ingrid? Eu vou deixar aqui pra vocês um presente. Você que assistiu até o final. Eu vou colocar um vídeo de alguma piada da Thalita. Ela ainda nem sabe, que eu ainda também não sei qual eu vou colocar. Mas eu vou colocar e vou deixar aqui pra vocês de presente. E muito obrigado mais uma vez. E até o nosso próximo talk show MacPod. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Fica na paz. Agora a gente fica valeu. igual o Jornal Nacional. Vai descendo. É, vai subindo os créditos. Ah, é subindo, né? Ingrid? Subindo. É subindo ou descendo? É subindo. É subindo ou descendo? Meu Deus, Não eu sei não. reparei. É É subindo, né? Então pode cortar aí que vai subindo. É. Aí, para terminar a humilhação do pobre no mercado, a mãe vai e diz assim: Silane, vai lá no balcão pesar R$7 de mortadela. Eu acho que aquele pessoal que pesa os frios, eles são treinados para constranger você. Eles são, Milka, acredite. Porque, bicho, se eu chego no negócio e digo, mãe, já pediu R$7 de mortadela. Ele coloca, aí ele pesa, aí olha pra todo mundo que tá ao seu redor e faz, deu 10. Só que uma pessoa adolescente que não tem força emocional, não tem identidade me construída, não leu ainda, deixa eu me apresentar a você. Ela não tem força para reagir. Aí, quando ele diz, deu 10, aí ela diz assim, quando ele diz, deu 10, e todo mundo olha pra você como que ele diz assim, R$3, né? R$3. Aí a menina para aqui, ó, de novo. Pode tirar, porque a mulher mandou colocar 7 só.